Vamos lá, então, começar a nossa segunda aula, né, da terceira unidade aí. Hoje a gente vai falar de semelhança, né, ou de similaridade. Em alguns livros vocês podem ver, né, como semelhança ou similaridade. A gente vai seguir usando, né, deixa eu sair aqui, gente, que hoje eu só tentar conectar aqui no celular, porque ele está descarregando. Boa noite, Laís. Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui. Para eu conseguir ver o chat também, tá? Só um minutinho. Pronto. Já estou aqui dentro. Deixa eu só colocar aqui de uma forma que eu consiga ver. E aí a gente vai, né, para o nosso assunto. Não é nem segundo assunto, eles estão juntos aí na nossa ementa, que é a análise dimensional e semelhança, né? Se vocês observarem aqui na aula passada, a gente falou do teorema π, né, do teorema de π, aprendemos a criar os grupos adimensionais. A gente vai seguir hoje criando ainda esses grupos adimensionais para fixar, né? Eu sei que à primeira vista, né, quando a gente fala assim de análise dimensional, cria meu Deus, mas como eu vou entender quais são essas variáveis, onde é que vai aplicar, né? Como é que a gente determina esses grupos π? E aí sim a gente vai usar esses grupos π que a gente vai criar, né, na análise de semelhança entre modelos e protótipos. E hoje também eu falo de alguns grupos adimensionais que são mais importantes na mecânica dos fluidos, tá? Não tem fluidos, como eu já disse, esses adimensionais estão em todas as ciências, né? Aqui os nossos assuntos seguintes. Faltei aqui, foi que eu tirei o print lá do CIGA, tá? Então, só reforçando, gente, já tem lá a pré-aula, né? Eu pus até um vídeo bem rapidinho, caso vocês tenham, né? Quem fez também a atividade, viu que o vídeo também está lá, ele ensina também de forma bem rápida e bem prática o teorema de π, como criar os números adimensionais, além disso que a gente já fez também aqui na aula passada. Então, é importante ler as pré-aulas, estão com dúvida, né? E aí também falar com a gente, ir aos atendimentos é bem importante. Falamos na aula passada da avaliação, né, da terceira unidade. Professora, Então, quem não for desculpe interromper. Eu fiquei com dúvida só no limite do horário para a gente entregar aquela avaliação lá o que a gente fez. Aí eu não sabia o tempo, aí eu estava com outra a fazer e tive que correr para outra coisa. Pode ser até semana que vem, César, se preocupe não. Pois eu já enviei, eu não sabia que era para enviar. É aquele valendo que a senhora fez. Sim, me lembre antes de eu terminar a aula que eu excluo, aí você envia de novo um certinho. Tá? Ok, obrigado. Vem nas pressas e aí ficou lá pela metade. Na Foi, verdade, quando tem esses não deu para comprar, achei que era para entregar logo. Não, eu deixo durante assim, uns 15 dias, eu deixo aberto assim para quem for fazer, até para estudar, revisar, reforçar, porque aquele também tinha questão. Né? Lembrando que tem uma lista também lá no CIGA. Então, nossa avaliação aqui, reforçando, né? Quem for fazer o projeto vale 30%. Quem não, vai fazer a prova, como na primeira e na segunda unidade, valendo 80% e o questionário 10% e a prática, o relatório 10%. Na semana que vem, na quinta-feira, eu já quero, né, trazer aqui, deixar disponível para vocês o questionário e a prática, e assim vocês já vão ter aí uns 15 dias, aí, 20 até a prova, que a nossa prova é dia 9, né, de setembro, e a validade para o questionário e a prática vai ser até 7 de setembro. Então, já falei também aqui dessas opções do projeto, né? E na aula passada a gente começou a falar de análise dimensional. E para fazer análise dimensional, a gente precisa colocar aquelas grandezas, aquelas variáveis, né, em função das suas dimensões. Seja no sistema MLT, massa, comprimento e tempo, seja no sistema FLT, força, comprimento e tempo. Aí falamos também das grandezas, né, as 7 grandezas aí fundamentais, principais, né, que dão origem às grandezas derivadas.
Então, todas essas quantidades, todas essas variáveis que a gente fala aqui na nossa disciplina, ela tem as suas dimensões, né? Eu até reforcei, professora, a gente precisa, né, decorar? Não precisa decorar. O César até falou, professora, geralmente eu lembro mais da unidade, né, e não logo da dimensão. Mas se você está falando de metro, a dimensão de metro é comprimento. Então, muitas vezes fazer já diretamente essa conversão, né, ela é importante. Então, tem aqui várias dimensões. A gente vai trabalhar só com essas? Não. A gente pode trabalhar com a infinidade aí de dimensões. A gente vai falar aqui, vai fazer alguns exercícios também, né, que vai tratar também de outras variáveis. E se a gente sabe o que é aquela variável, se a gente sabe o que é frequência, se a gente sabe o que é potência, viscosidade, a gente tem sim condição de trazer aquilo para as dimensões. E a análise dimensional é um método justamente utilizado para reduzir, né, o número, a complexidade das variáveis em experimento. Eu até brinquei na aula passada, para fazer aquele experimento simples da esfera lá para verificar a força, precisaria de 10 mil experimentos. Né? Então, o objetivo é criar números adimensionais, compactar, né, essas variáveis por meio de dimensões, criar aqueles grupos dimensionais, né, aqueles grupos adimensionais, no caso. E a gente faz isso usando o teorema de Pi. Né? Então, com o teorema de Pi, a gente determina esses números adimensionais a partir de uma função característica. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é que a gente quer analisar, quais são as variáveis, né, tanto a dependente como as independentes, que compõem, que são realmente importantes para aquele sistema, né, para aquele problema, para aquela análise, para buscar uma solução, para fazer um experimento, para encontrar uma resposta. Depois disso, tem todos aqueles passos que a gente seguiu, né, que a gente foi seguindo lá o passo a passo, para criar o adimensional, né, que a gente precisa listar todos os parâmetros dimensionais envolvidos no fenômeno, selecionar se a gente vai trabalhar, né, com aquelas variáveis IMLT ou FLT, né, listar todas as dimensões. Então, eu preciso pegar todas aquelas variáveis, listar todas as dimensões, porque aí é que a gente vai conseguir compreender quantos grupos adimensionais a gente vai criar. Né? E quem vai determinar isso é o nosso K, que vai ser o número de variáveis N, né? O número de variáveis N, menos M, que é a quantidade de dimensões que aquele conjunto de variáveis possui. Deixa eu só permitir aqui, gente, a entrada. Pronto. E aí a gente sabe quantos adimensionais a gente vai criar. Depois disso, a gente escolhe as bases, né? A base, por exemplo, se a gente tem 3 dimensões, a gente vai ter 3 bases. Se a gente tem 2 dimensões, a gente vai ter 2 bases. Na aula passada, a gente fez um exercício com 3 bases, né? E depois fizemos somente com 2 bases. E aí, na hora de escolher essas bases, é que é um estalo que a gente precisa ter para que, matematicamente, a gente crie um número adimensional, né, correto. E aí eu até passei essas observações, que é evitar escolher a variável dependente, né, para evitar que ela apareça em todos os grupos, que se você quer resposta sobre ela, se ela aparece em todos os grupos, experimentalmente aquilo talvez não lhe traga, né, um resultado confiável. Então, aquele conjunto de bases vai precisar uma apresentar a massa, outra representar o comprimento e a outra representar o tempo, no caso, se tiver as 3. Né? Nunca escolher 2 variáveis com a mesma dimensão, porque na hora da gente encontrar o expoente, a gente fica dando, né, um looping matemático, encontrando ali verdades matemáticas, 2 igual a 0, né, 1 igual a 3 por 2, então vocês ficam dando loops ali matematicamente. E escolher variáveis simples, acho que foi até Pedro ali que perguntou na aula passada. Professora, aí tem situações de a gente vai precisar resolver por sistema, né? Se você escolhe variáveis simples, composta por 1 ou 2 dimensões, aí facilita para que você não caia, né, naquele sistema, né, de duas funções. Então, são só dicas para facilitar na hora de escolher as bases, porque vai facilitar também de vocês conseguirem encontrar um número adimensional confiável e coerente.
Né? Depois de escolhidas as bases, a gente vai colocar os expoentes lá, A, B, C, X, Y, Z, como vocês queiram colocar, porque são os expoentes que a gente vai descobrir para tornar aquele número adimensional. Que não for base, vai para frente de cada adimensional ali, que vai ser carro-chefe, digamos assim, para se encontrar aquele adimensional. Depois estabelece as equações, né? Multiplicação de mesma base, a gente vai separar variável por variável e somar, né, os expoentes para cada variável. E aí sim encontrar quem é A, B e C, né, que são esses expoentes. E o importante também é provar se aquele número realmente é adimensional. A gente sempre provou. Como é que prova? Eu pego ali os expoentes de cada dimensão também, né? Vou somando, subtraindo ali, e ele vai ter que dar igual a zero. Nosso objetivo é chegar a um número adimensional, né? Onde tudo ali seja igual a uma divisão ali, seja igual a 1 e todas as dimensões sejam anuladas. Foi esse exemplo que a gente fez, né? E no final desse exemplo, eu falei, pessoal, no final ainda tem um passo 9, só acaba no passo 9, quando a gente representa esses números adimensionais, né? Então, como é a representação nesses números adimensionais? É colocar um em função do outro. Então, a gente encontrou para esse exemplo π1 e π2, né? E a ideia é colocar um π, observem que aqui é o π1, em função de π2. π2. Aí vocês me perguntam, professora, e se eu fizer contrário? Tá certo? Também tá certo. Só tem que eles sozinhos não representam nada, né? Eles têm que estar um em função do outro. Quem já fez lá a atividade extra lá que eu coloquei, o valendo, vai ver que tem mais de um π. Né? Então, como é que representa? Qualquer um daqueles grupos π em função de todos os outros. Em função de todos, foi isso mesmo que eu entendi? Aqui em função, aí você põe todos eles separados por ponto e vírgula, a representação. Entendeu, César? Entendi. Eu acho que ele tem 4 πs, eu acho, se não me engano. 4 são 5. Eu acho que aquele tem 4 πs. Eu sou 4 ou 5. E aí, no final, você representa aqui, colocando os valores aí desses πs. Ok, pra frente. E a ideia foi criar esse adimensional, né? A gente encontrou ali o inverso de Reynolds, né? As bases, porque aqui já está em função da área, que ele tinha trabalhado aqui com outras variáveis, mas a ideia é transformar aquele conjunto de variáveis em adimensionais e aí realizar os experimentos, realizar, observe o que ele coloca. Né? Aqui é para encontrar o coeficiente de arrasto, que é usado na fluidodinâmica, e a gente vai criar esses adimensionais para aplicar. E aplicar aonde, professora? Antes, vou só falar de alguns grupos aqui importantes, e ele vai ser aplicado. Esses adimensionais, o objetivo não é só a gente criá-los, né? É aplicar também esses adimensionais. Claro que já existem alguns que são bem conhecidos, né? Existe Reynolds aí, ó, que a gente já fala aí desde o início. A maioria dos problemas eles utilizam o número de Reynolds, o número de Froude também, que é para escoamento livre, né? Então ele vai da mesma forma que Reynolds classificou escoamento, né, como laminar, transiente e turbulento, né? Froude ele classificou o escoamento como crítico, subcrítico e supercrítico. Né? Aí Euler fez a relação das forças de pressão com as forças de inércia. Né? Então, tem vários, número de Mesh que a gente já falou em relação à velocidade do som e velocidade do fluido. Né? Tem também o número de Weber, que é em relação à tensão, os efeitos da tensão, tanto as forças de inércia quanto as forças de tensão. Então, são números adimensionais já conhecidos. Né? Reynolds, né? O número de Mach, né? Froude, que eu já mostrei também naquela tabela, usada aí para condutos livres. Né? Aqui também a relação das tensões, que também é um número adimensional usado em condutos livres. Significa dizer que no estudo, quando a gente for criar esses números adimensionais, a depender do problema que se está estudando, a gente vai encontrar já algum desses números adimensionais conhecidos. Né? Naquele exemplo, a gente encontrou Reynolds. Na verdade, a gente encontrou o inverso de Reynolds.
né, um sobre Reynolds. Então, a gente vai encontrar, depender dessas variáveis que a gente vai trabalhar. Né, máquinas hidráulicas, né, que é bem importante para a cavitação, se usa muito também o número de Euler, né, que é uma dimensional, a relação da pressão com a inércia. A gente vai falar também aqui muito para quem vai fazer fenômeno transporte 2, em termo também, que tem o número de Planck, que é em relação à dissipação de calor. Né, uma troca de calor por convecção, também se usa esse número adimensional. O fator de atrito, né, que a gente vai falar agora também na nossa terceira unidade, na aula da semana que vem, né, ele é um adimensional bem importante, então ele relaciona ali Reynolds, né, com a rugosidade relativa, que também é um adimensional, que a gente vai falar, que é a aspereza do conduto, né, dividido pelo diâmetro daquele conduto, para que a gente encontre esse fator de atrito. Esse fator de atrito vai nos permitir analisar o escoamento daquele tubo, ver do fluido naquele conduto, ver o quanto é que vai ter de perda de carga, para que a gente consiga, né, dimensionar, por exemplo, uma bomba. Então, estudo hidrodinâmico, aplicação aí real desses números adimensionais. Quem quiser falar alguma coisa, fique à vontade. E onde a gente vai aplicar esses adimensionais? Né? No estudo de semelhança entre modelos. Então, muitas vezes, né, como dito já antes, a gente não resolve, né, um problema na engenharia aplicando exclusivamente análise teórica. Existe um trabalho experimental, né? Existe um trabalho que é feito com equipamentos, com réplicas exatas, de tamanhos diferentes. E o que a gente vai fazer, né, é usar esses parâmetros adimensionais, né, trabalhar com eles para propor ensaios em modelos, né, em diferentes escalas, transpor o resultado. Então, eu já tenho ali, né, eu já sei o comportamento, né, de um modelo, um determinado fluido, de um determinado tamanho, e como é que vai se comportar, né, aquele fluido, ou o fluido atuando naquele sistema, em relação quando a gente aumenta o tamanho, aumenta a escala, muda o fluido, por exemplo. Então, isso vai nos dar condição de análise, né, da operação de um protótipo. A gente usa os adimensionais para isso. A gente vai prever condições, né, a partir da observação de modelos. Isso facilita, né, nada que a gente constrói a primeira vez na engenharia, então é um meio, né, para que ocorra aí a previsão das quantidades, a previsão do escoamento, a previsão das forças envolvidas, a previsão da velocidade do fluido naquele sistema. Então, a gente vai querer, né, usar os adimensionais para transpor esses resultados obtidos em ensaios e modelos, né, em determinadas escalas, para uma outra condição de operação. Né, no protótipo aí, que vai ser o real. Né? O final, que óbvio, depois passa também por transformações, ajustes, né, dentro da sua criação. Então, vantagem econômica, né? Eu até brinquei falando na passada, né? Na engenharia tempo é dinheiro, né? A gente pode trabalhar com diferentes fluidos, né? Eu me lembro na época e aí uma experiência até na época do doutorado que a gente estava trabalhando com líquido iônico, né? Líquido iônico é um solvente muito caro. E aí a gente fez todos os experimentos no reator, primeiro com um fluido, com a viscosidade parecida, para ver como é que iria se comportar, até a gente realmente começar a usar aquele fluido que era caro. Então, podem ser feitos estudos com fluidos diferentes, podem se trabalhar aí com resultados, né, a serem extrapolados depois, né, utilizar modelos reduzidos ou modelos expandidos, a depender da conveniência. Isso, estudos que podem ocorrer na área de túneis de vento, né, túneis aéreo ou hidrodinâmico também, né, escoamentos em condutos, escoamentos também livres, condutos forçados ou condutos livres, na análise da resistência também ao avanço de embarcações, máquinas hidráulicas, né, os rotores de diferentes ângulos, diferentes formatos, fechado, aberto,
essa verificação de pressão, por exemplo, na... Professora? Professora? É porque travou. Na hora que você estava falando, eu não entendi o que você falou. Qual parte? Travou qual parte? Ai, meu Deus. Tudo que você falou, quase tudo que você falou do último slide, travou. Tá dando um travando delay. um pouco mesmo. É, exatamente. Isso. Tá travando, é? Vocês me digam, viu? Não fiquem quietos, não. Travou Não, muito, mas foi começou a nesse? travar ainda agora, entendeu? Ah, foi agora? Pronto, tudo bem. Isso, Esse aqui foi foi. nesse? Só me diga Agora que que foi tá começando. nesse, pronto. Foi. Mas voltou? Melhorou? A voz, tudo? Me digam. Tá dando um Melhorou, delay ficou até aqui. mais limpa a foto. Mas ficou até mais limpa a voz. Eu também botei bem pertinho aqui. Se travar, gente, me fala na hora, para eu não ficar falando muito aqui sozinha. Então, vou voltar daqui. Tá? Então, eu falei. Eita, que o Salvador não aqui a tocar. Deixa eu só recusar aqui. Parou. Sim, voltem. Professora, eu tentei Eu desligar falei a o que câmera é que para ver se se para de utiliza, travar. né? Esses. Né? Deixa eu ver. Vamos tentar. Me digam, melhorou um pouco? Deixa eu aumentar aqui. Melhorou muito. Pronto. Então vamos lá. Vamos deixar assim então um pouquinho. No instante, vamos ver se a gente consegue voltar. Então, né, onde é que se aplica isso, né? Esse estudo de semelhança? Eu falei, uma das vantagens, né? Vantagens econômicas que esse estudo de semelhança entre um sistema e outro, né? Porque você não arrisca já no real, no tamanho real, sabendo que aquilo ali ainda vai ter aí modificações. Também na utilização de fluidos, então faz testes com outros fluidos. Não sei se vocês tinham ouvido a parte que eu falei do exemplo na época do meu doutorado, que a gente ia trabalhar com líquido iônico, que era um líquido, um solvente muito caro. Então, a gente fez um estudo com um fluido que tinha uma viscosidade parecida, né, para transpor os resultados quando a gente fosse usar aquele fluido para ver se chegava perto do esperado. Né? Então, esses resultados eles podem ser extrapolados, né, podem trabalhar, pode-se também trabalhar reduzidos ou expandidos também, a depender da conveniência. E aplicação, tudo que envolve fluidos, gente. Então, ensaios, né, em túneis de vento, ensaios hidrodinâmicos, escoamento em condutos. Então, se muda a rugosidade. Estão me ouvindo? Pronto. Se muda a rugosidade do conduto, qual vai ser a influência? Né? Se eu vou trabalhar com um canal retangular, né? Qual vai ser a influência da vazão se esse canal for trapezoidal, ou então se ele tiver uma proporção diferente, uma borda livre diferente. Na resistência também é um avanço de embarcações, máquinas hidráulicas, então o rotor, né, que é o que gira ali dentro da voluta da bomba, ele pode ter diversos formatos. Então, o que é que vai, né, influenciar a potência, a pressão, por exemplo, em máquinas hidráulicas? Foi alguns exemplos, né, aqui algumas imagens, aqui túnel de vento, né, tanque de simulação marítima, porque isso é feito com modelos e protótipos de diferentes escalas, com diferentes situações para prever esse comportamento. E aí eu até sempre falo desse exemplo aqui, né? Não sei se vocês lembram da ciclovia que desabou no Rio. E aí muitos estudiosos, mas foi porque tem uma onda que não ocorreu em 30 anos. Né? Então, será que foi feito um estudo? Né? Será que foi feita uma análise de qual seria a influência sobre aquela estrutura de ondas de diferentes tamanhos, ventos, né? Com diferentes velocidades? Então, são só exemplos de aplicações que poderiam ser trabalhado aí, por exemplo,
o estudo de semelhança, protótipo entre modelo e evitar alguns desastres que existem por aí. E quais são os tipos de semelhança, né, que um sistema precisa ter do outro? Então, para que a gente diga que um sistema ele é semelhante ao outro, né, ou similar, existem 3 tipos de semelhança. Eu vou falar dessas 3: a geométrica, a cinemática e a dinâmica. Tá? Então, primeiro a geométrica, né? Não vou nem precisar me estender muito. Basta a gente olhar para esses barquinhos aí que a gente lembra, né, que é a semelhança, a característica em relação à escala, né? A escala ela precisa ser mantida, então esse fator de escala que nos dá, né, a semelhança geométrica vai ser a relação aí de uma variável, né, de comprimento ou distância ou diâmetro de um sistema para o outro, né? E se eles têm que ser semelhantes, isso aqui tem que dar, né, essa relação tem que ser igual a 1. Tá? Um dividido pelo outro tem que ser igual a 1. Quando a gente fala de escala, 1 para 200, né? Um para 2.000, 1 para 5.000, é a semelhança geométrica, né? A semelhança da forma. Então, essa razão ela é conhecida como fator de escala. É a primeira semelhança, né, que um sistema precisa ter do outro. A segunda semelhança, né, similaridade aí é a cinemática. Né? Cinemática vem de movimento em relação à velocidade. Então, a velocidade em um determinado ponto daquele escoamento entre um modelo e o protótipo deve ser proporcional. Né? Tanto aí o módulo e a direção, né, é a condição para a gente dizer se aqueles protótipos eles são semelhantes. Eles já serão semelhantes geometricamente, a primeira semelhança, e aí eles podem aí também ser semelhantes cinematicamente. Né? A semelhança aí de velocidade. A gente pode observar nessa semelhança aqui em relação ao fluxo, então, se a gente pensar que aqui é uma esfera, né, observe que os fluxos, as linhas de corrente formada, né, sobre o modelo e o protótipo, eles são semelhantes. São linhas de corrente semelhantes porque eles já vão apresentar semelhança geométrica. Né? É a semelhança cinemática, é a semelhança do movimento, né, relacionado à velocidade, né, ou qualquer outra variável, né, que esteja ligada ao movimento. A gente está falando também de vazão, a vazão é dependente da velocidade, então há essa relação. A última, né, se a gente diz que um sistema ele é semelhante dinamicamente, então pronto. Já temos todas as semelhanças. Se ele é semelhante dinamicamente, dinamicamente significa falar das forças, né? Se todas as forças que atuam no modelo forem proporcional, né, por um fator de escala constante a do protótipo, então a gente diz que eles possuem forças correspondentes, né, em uma mesma razão de um sistema para o outro. É a similaridade dinâmica. Então, se ele é semelhante dinamicamente, ele já é semelhante geometricamente, cinematicamente e, por fim, dinamicamente. Né? A semelhança das forças. Né? Quando esses valores aí absolutos das forças, né, são equivalentes aí entre um sistema e outro em uma razão fixa. E o objetivo, né, de utilizar os grupos PIS para entender essa semelhança, para garantir essa semelhança, é se eu quero que um sistema ele seja semelhante geometricamente, então eu vou criar os números adimensionais daquele grupo π, né? Óbvio que algum grupo adimensional ele vai ter a variável, né, da geometria, né, que é o comprimento, o diâmetro, a altura, e a gente vai usar aquele grupo π para entender, para encontrar a similaridade entre um sistema e outro, tá? E aí a gente vai agora fazer exercício, parar de só falar, só falar, só falar, e a gente vai colocar isso em prática. Alguém quer fazer alguma pergunta? Melhorou? Melhorou, Eu professor. já tinha dito. Tem Melhorou, perguntas. mas foi 7 minutos. Tem perguntas. Vamos lá, vamos fazer exercício então. Aí, Chaca, eu passei demais. Olha lá, vamos fazer esse primeiro exercício.
Simples, tá? Tenham calma, a gente evolui já já de nível. Vamos começar por um bem simplesinho. Esse exercício ele fala que a Companhia Estadual de Água, né, Esgoto do Rio de Janeiro, possui uma unidade de bombeamento de grande porte para fornecer 5.400 metros cúbicos por hora de água através de uma tubulação de 200 centímetros de diâmetro. Como engenheiro, você atualmente realiza experimentos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e deve determinar qual é a vazão a ser utilizada para estudar um modelo desta tubulação, né? Então, que deve ser semelhante, em laboratório, dispondo de uma tubulação de 50 centímetros de diâmetro. Então, o que ele quer saber é qual é a vazão para que um sistema que está sendo testado em laboratório seja semelhante a um que já está em operação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos listar as variáveis deste problema, né? Então, a gente vai ter vazão, que é a nossa variável aí dependente, né? Já que ele quer saber qual é a vazão, né? Em função aí de quem? Vazão em função. A gente tem o diâmetro. A gente tem também os fluidos. E quando a gente trata de fluido, gente, a gente precisa trabalhar com as propriedades do fluido, massa específica e viscosidade. Só tem que a vazão, né? Lembrem também, e aí uma coisa que vocês vão... a gente pode fazer até para... Eu vou fazer primeiro, depois eu mostro a intenção aqui de trazer a vazão. A vazão é a velocidade vezes a área. Então, se eu trabalhar com a velocidade, se eu trazer a velocidade aqui como variável, né, uma variável importante aqui para esse estudo, a gente conhece a vazão. Então, se eu listo aqui, ó, velocidade, diâmetro, massa específica e viscosidade, a gente pode criar um grupo π com essas variáveis, né? E se eu conhecer a velocidade que estará escoando a água lá no Rio de Janeiro, eu consigo encontrar a semelhança com a velocidade, consequentemente a vazão, com o sistema em Porto Alegre. O que eu quero mostrar com isso é só porque a gente já pode usar números adimensionais que a gente conheça. Não necessariamente toda vez estar criando números adimensionais. Né? Ó, velocidade, diâmetro, massa específica e viscosidade. Que número adimensional é esse? Reynolds? Reynolds. Vamos ver se a gente chegaria mesmo em Reynolds. Ó, velocidade, aqui está a dimensão da velocidade. Diâmetro, a gente até já fez isso, esse adimensional na aula passada. Velocidade, diâmetro, massa específica e viscosidade. Se a gente for escolher a base, né, a gente já escolheu essa base na aula passada, a mais simples com L, a mais simples com T, a mais simples com M, essas seriam as nossas bases. Porque o K, aqui, seria 4 variáveis, menos eu tenho todas as 3 dimensões, criaríamos apenas um π. As bases, que eleva ao expoente, que a gente quer encontrar agora quem é A, B e C. O próximo passo é substituir as dimensões
e encontrar quem é A, B e C. Tá falhando, gente? Não. Entre e sai, Alane, para ver se melhora. Então vamos isolar M, É ó. porque eu tô no M, interior aqui, aí tá demais. ah, M, MB. Então eu vou ficar com 1 mais B igual a 0. B igual a menos 1. Agora a mesma coisa aqui. Vou isolar o L. E vou isolar o T. Então, 1 menos C igual a 0, C é igual a menos 1. B a gente já sabe que é menos 1, vai dar tudo menos 1. 1 mais A mais 3 menos 1 igual a 0. A gente fez esse adimensional ontem. A, B e C dá menos 1, todos elevado a menos 1. Isso daqui é Reynolds, é o inverso de Reynolds, né, na verdade. Então, a gente vai poder usar esse número adimensional já conhecido para estudar a semelhança entre esse sistema no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Compreenderam o que eu falei? Pode explicar de novo, professor? Que a gente vai usar até a parte do adimensional, tudo bem, Leandro? Que a gente criou esse adimensional e que o adimensional encontrado foi Reynolds. Tudo. E aí a gente vai usar esse adimensional que já é conhecido para entender a semelhança entre um sistema e outro. Isso aí a gente ainda vai fazer. Certo. Vou pegar todas as informações de um sistema e do outro. Vou listar todas elas aqui, ó. Eu sei qual é a vazão, né, lá no Rio de Janeiro, no sistema no Rio de Janeiro. Tá em metros cúbicos por hora, olha. Vamos só para transformar para metros cúbicos por segundo. Se a gente vai trabalhar com Reynolds, vou ver qual é a velocidade aqui, né? Já que a gente tem um diâmetro de 2 metros aqui, lá no Rio de Janeiro. Então, vazão por área, a gente tem a velocidade. Todas as outras informações, aí diâmetro também foi dado. Viscosidade e massa específica é da água, né, a 35 graus. Já lá no Rio Grande do Sul, que é onde a gente quer conhecer a vazão, e para conhecer a vazão, a gente vai precisar conhecer a velocidade usando o adimensional de Reynolds. O diâmetro foi dado na questão. E aqui a gente tem a viscosidade e a massa específica da água a... Qual era a temperatura do Rio Grande do Sul? Vou só voltar lá na outra parte. 20 graus. Perfeito, obrigada, Leandro. 20 graus. Então, essas informações aqui são tabeladas da água, tá, gente? E vamos usar Reynolds, então a gente vai pegar esse aqui adimensional, eles não precisam ser similares, um sistema ao outro. Esse adimensional aqui me traz a velocidade que vai me permitir calcular a vazão. Tá? Então, o que eu quero saber, ó, é essa velocidade aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu igualo Reynolds com todas essas variáveis do Rio de Janeiro, a Reynolds de todas essas variáveis do Rio Grande do Sul, para encontrar quem é essa velocidade e depois a vazão. E aí sim a gente vai poder dizer, né, que cinematicamente um sistema será semelhante ao outro se o fluido escoar uma vazão de X metros cúbicos por hora.
Perguntem. Professora, o que eu acho que eu não entendo desde o semestre passado, que eu não entendi, foi essa parte de, de se der certo a parte do adimensional, aí que depois que passar para esse, certo? Depois que a gente vai aplicar aquele adimensional para ver qual desses grupos adimensionais, que nesse caso a gente só tem um, né? Mas a depender do problema, a gente podia ter 2, 3, 4, 5 adimensionais e a gente ia usar aquele que nos interessa, que tem a variável que a gente quer conhecer a semelhança. Entendi, obrigada. E igualar os dois sistemas, porque eles não precisam ser semelhantes. Então, um dividido pelo outro aqui, no final vai ter que dar 1. Não é a velocidade que vai ser igual, mas aquele conjunto de parâmetros, né, que estão interrelacionados no sistema, eles precisam ser iguais. Nesse caso aí, a relação das forças de inércia com as forças viscosas, elas precisam ser a mesma. Vamos lá substituir nossos valores, né? A velocidade aqui, todos esses valores aqui a gente tem. A velocidade no Rio de Janeiro, o diâmetro, a massa e a viscosidade. A gente quer encontrar a velocidade, né? Lá no Rio Grande do Sul, o diâmetro foi dado, a massa específica foi encontrada na tabela, né? E a viscosidade também. Quero o valor da velocidade. Professor, nesse caso aí, qual seria a similaridade desse conjunto, essas duas aí? Ele tem Dinâmica, uma similaridade geométrica, né? Porque é uma tubulação circular, né? Da proporção aí, um tem 2 metros e o outro tem 50 centímetros, meio metro de diâmetro. E o que ele quer também é essa semelhança cinemática, porque se a gente está falando de velocidade, né? Então ele vai apresentar uma semelhança cinemática também. Eu tava querendo lembrar de cinemática, eu só tava lembrando da dinâmica. Movimento, cinemática, né? De movimento, de velocidade. E aí, quanto deu a velocidade? Oi, Janderson já me trouxe um valor, 2,65. Alguém dá mais, alguém dá menos? Certinho, Janderson. Só uma aproximação aí, né? 2,64529. É que eu arredondei, professor, mas o valor é esse aí. Certo. Tá bom, César, também. E aí, a vazão, então, será a velocidade vezes a área do conduto lá do Rio Grande do Sul. Então, para que esse sistema seja semelhante ao outro, né, a vazão deve ser 0,52 metros cúbicos por segundo, né? Que a gente pode transformar também aqui em metros cúbicos por hora para encontrar, né? Aí proporcional para ficar tudo na mesma unidade.
Vamos fazer mais exercício. Daqui até o final da aula agora, só exercício. Perguntas? Podemos fazer outro? Professor, Oi. lá no começo da questão eu não entendi muito bem por que que abriu a vazão, pegou só a velocidade, mas não pegou a variável área, no caso. Porque se a gente, né, trabalhasse aqui com a velocidade, né, e todos os outros parâmetros, a gente já teria um número adimensional conhecido, que era Reynolds. Então, eu fiz isso só para mostrar a vocês, né, que com essas 4 variáveis, a gente chegaria ao número de Reynolds. Então, eu poderia simplesmente já aqui pegar Reynolds e igualar de um sistema para o outro, sem precisar criar um outro adimensional com a vazão. Então, no caso, é para tentar buscar um dimensional conhecido? Nem sempre vai dar, tá? Eu só quis mesmo começar com o conhecido para a gente só aplicar. A gente vai criar aqui também os outros adimensionais a depender do problema. Tá bom, obrigado. Professora, Oi. tá dando para me ouvir? Sim, Pode ouvir já. pode Assim, falar. então no caso, como não teria outro jeito de encontrar, por exemplo, a vazão, e mas teria também outro jeito de encontrar a velocidade, não necessariamente por reino? Com essas variáveis aí que ele dá, não, a gente só sairia com similaridade entre um sistema e outro. Entendeu? Porque aqui o objetivo não é encontrar só a vazão ou só a velocidade, mas é encontrar a velocidade ou a vazão, né, para que um sistema seja semelhante ao outro. Obrigada. Esse exemplo, ele é um pouco mais interessante, mas observe que ele já dá aqui no final quem são os pis para esse fenômeno. Né? Vamos ler. Ele diz que óleo, né, sai aí 10W a 60 graus, e já traz aqui toda a propriedade do fluido. Escoa num tubo horizontal de diâmetro de 0,3 metros a uma velocidade de 0,95 metros por segundo, produzindo uma queda de pressão de 300 kPa. E o comprimento é de 155 metros. A água, que já está a 40 graus da viscosidade, escoa através de um conduto igual, tá, gente? Não é junto do óleo, é de um mesmo conduto, né, sobre, né, condições de semelhança dinâmica, né, que é de força, né, pressão, força. Calcule a velocidade média do escoamento da água e a correspondente queda de pressão, sabendo que os grupos adimensionais deste fenômeno são esses. Então, ele já dá aqui, tipo, π1, aqui tem um π, Reynolds é outro π, π2, L sobre D, π3, e esse aqui que é o Ezinho por D, que é a rugosidade, π4. Então, ele já fornece aqui 4 grupos adimensionais para esse fenômeno. O que a gente vai precisar verificar ele quer a velocidade de escoamento da água e quer a variação de pressão. Então, a gente vai olhar para os adimensionais que tenham essas variáveis. Ó, comprimento e diâmetro não me interessa. Rugosidade e diâmetro também não me interessa. Nesse adimensional eu tenho variação de pressão, né? E tenho velocidade. Em Reynolds eu também tenho velocidade. Então, esses dois aqui me interessam para que a gente trabalhe e encontre essa similaridade. Observe que isso já é um pouco diferente, ele já traz os adimensionais.
A gente só precisa, né, destrinchar e ver quais são essas propriedades que a gente tem desses dois sistemas. Um que opera com água, um que opera com óleo. Vou só trazer aqui todas essas informações, né, ó, todas as informações que opera com óleo. Então, a viscosidade cinemática, a massa específica, o diâmetro, observe que tudo isso aqui foi dado, o comprimento, né? A velocidade também foi dada e a queda de pressão também para o óleo foi dada. Aí para a água, vamos trazer todas as informações também da água, viscosidade cinemática, massa específica, né? Se o conduto é semelhante, é igual, o mesmo conduto, diâmetro e comprimento iguais, e o que ele quer saber é justamente a velocidade e a variação de pressão. E a gente vai usar esses dois adimensionais, né? Como é que a gente vai usar? Trazendo a semelhança para separadamente, claro. Eu não tenho como usar esse adimensional aqui primeiro porque eu preciso da velocidade. Então, eu vou começar aqui com Reynolds, que eu encontro primeiro a velocidade para depois encontrar a variação de pressão. Né? Pessoal, não é igualar π1 a π2 aqui, tá? Quando eu falo de semelhança, a gente vai trabalhar com Reynolds, né? O Reynolds aqui ele está da forma reduzida, porque o que foi dado foi a viscosidade cinemática, ó. Cinemática, metro quadrado por segundo. Então, a gente trabalha com Reynolds aqui da forma reduzida, a velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Tá? Então, a gente vai pegar o Reynolds do sistema com óleo, Reynolds do sistema com água, para encontrar, né, essa semelhança, que no caso aqui é a geométrica, semelhança aqui da velocidade de um sistema para o outro. Vamos aplicar os valores que a gente tem, conhece, que a gente conhece a velocidade do óleo, o diâmetro e a viscosidade. A gente conhece também o diâmetro, que é o mesmo para o sistema com a água, e a viscosidade para encontrar justamente a velocidade. Tô esperando, tá? Vocês calcularem, meu povo. Hoje o César tá sem as planilhas dele. Cadê Janderson? Zero vírgula 0,030875. Vamos agora, então, usar o outro π para encontrar a variação de pressão. É igualando o π do sistema com óleo e o mesmo π do sistema com água. Porque o nosso objetivo agora é encontrar a variação de pressão para que esse sistema tenha semelhanças dinâmicas, né?
Pressão, força por área, então a gente está falando de semelhança dinâmica. Tudo bem, Leandro? Então, a variação de pressão, a massa específica do óleo, a velocidade do óleo. Já temos a velocidade da água, a massa específica da água e vamos encontrar a variação de pressão. Como assim, Vitor? A matemática aqui é simples, Vitor. Tem que fazer com cuidado. Nada, meu povo. Ah, Janderson colocou aqui. 300. Não pode ter sido alguma aproximação aí, Janderson. Mas dá 356,3 aproximadamente. Pode ter sido aqui nos valores. Você fez direto na calculadora? Foi que eu tô na calculadora aqui, é um pouco complicado. Tem esse quadrado aí, lembrou? Não, mas o quadrado não ia Vou olhar vencer aqui, isso, Vitorino. não. Tá, dá Já vi aqui. 356,29. Então, esse foi um exemplo, né, em que os números adimensionais também eles foram dados. E a gente vai fazer um exemplo aqui agora que a gente precisa criar ainda esses adimensionais para aplicar na semelhança entre o sistema e outro. Né? Essa é a hora que César usa a expressão dele, né? Aí da terra de vocês, e coloca a mão na cabeça. Mas, pessoal, não tem nenhum desespero. Esse exercício 3, ele fala, para predizer o comportamento de protótipos, ao se realizar ensaios em modelo de escala reduzida, é necessário que haja semelhança. Isso a gente está falando desde o início. E aí ele fala que 356, Pedro Pascal. Ah, agora foi. Primeira da noite. Vamos lá. O aumento da pressão, ó, de um líquido escoando em regime permanente através de uma bomba centrífuga depende do diâmetro, da velocidade angular do rotor, da vazão em volume, da massa específica.
A tabela fornece dados para um protótipo e para um modelo de bombas semelhantes. Para as condições correspondentes à semelhança dinâmica entre o protótipo e o modelo, né, calcule, o que ele quer saber aqui, a variação de pressão do protótipo e a vazão do modelo para que um seja semelhante ao outro. Então, observe que a gente vai precisar criar agora os adimensionais, e ele disse que a variação da pressão está em função da vazão, da massa específica, da velocidade angular e do diâmetro. Temos 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. E a gente precisa criar aí os grupos PIS com essas 5 variáveis. Para depois encontrar essa variação de pressão e vazão. Vamos primeiro, então, criar os grupos PIS. Então, esse é um exemplo em que, além de conhecer essa semelhança, que é o que ele pede, a gente vai ter que encontrar os grupos PIS com as variáveis que foram dadas para esse fenômeno, que é essa análise da diferença de pressão de um fluido escoando através de uma bomba centrífuga. Vamos lá. Essa é a nossa função característica, no nosso passo 1, lá daquele passo a passo de 9. Essa é a nossa função. Então, vamos listar. Qual é a dimensão de pressão? A gente precisa conhecer. Dimensão do diâmetro, dimensão da velocidade angular, dimensão da vazão e dimensão da massa específica. A gente precisa listar a dimensão de todas essas variáveis. Todas elas. Todas estão no sistema MLT, né? Variação de pressão, diâmetro, frequência, vazão e massa específica. Então, a gente tem, então lá, ó, o K vai ser 5 variáveis, que é o N, e o M vai ser quanto? Quantas dimensões nós temos? Três, professor. Três. Chega. Três. Sim, 3. Eu pergunto para ver se vocês estão aí ainda, né? Vamos criar quantos PIs? 2. Quem serão as bases? Quem vocês escolheriam como base aqui? LT. Qual? L, diâmetro, L e T. frequência, falta uma. Frequência. São 3 bases. E a vazão aí? Professor. Ou Rho. O Rho, A massa vazão, específica. o Rho. A vazão não dá porque não tem um M. Não tem um M. E a gente até poderia escolher a vazão, né, por conta do T. Mas observe. Olha o que a gente quer saber. Vazão e variação de pressão. Ah, quer saber a vazão? Ela é dependente. Elas não sejam base. É. Então, é importante que evite se colocar, né, elas como base. Vamos criar 2 PIs. Tá? Temos 3 bases. As bases já foram escolhidas. Tá? E vamos lá. Vamos criar P1 e P2. E aí, pessoal, eu preciso que vocês tentem criar um número adimensional. Façam valer, vou dar 5 minutinhos para vocês começarem a criar, porque assim, é um assunto
que só vai exercitando a criação do adimensional. Porque observe a importância. Se a gente cria o adimensional errado, a gente vai encontrar o valor da variação da pressão e da vazão errada. Então, eu preciso que vocês tentem criar o adimensional. Vou dar 5 minutinhos aqui para vocês colocarem as dimensões, encontrar quem é a ABC do P1, depois do P2, e a gente voltar para concluir a questão. Mas eu preciso que vocês tentem criar o adimensional. Porque eu posso trazer aqui o adimensional, mostrar como cria, mas eu vejo que há muito problema de sinal, mais, menos na hora de criar. Preciso que vocês criem, quando criarem, provem também o adimensional. Cinco para cada. Vou dar 10 minutos, certo? Vamos tentar? Ou vão ficar me esperando voltar para mostrar? Porque se forem ficar me esperando voltar, eu já mostro. Eu ainda tenho dúvida, mas por mim já mostrava. A não ser que tenha alguém que esteja fazendo. Aí esperaria aí, professora. Tô esperando alguém se pronunciar. É quando eu mostro, gente, parece fácil. Professor, eu vou tentar É fazer o verdade, eu tentei seguinte. fazer deu trabalho. Mas eu tava no Pois é. caminho. Vamos seguir então no caminho. 10 minutos. 10 não, menos de 10. Pelo menos comece, gente, o PIN 1. Separa as dimensões, tenta encontrar o A, o B, o C para eu poder mostrar. Porque se vocês não tentarem fazer, a dúvida ela vai seguir persistindo. Eu só não vou conseguir fazer isso agora, pô. Tô sem nada aqui, tô assistindo pelo celular. Professor, eu realmente nesse momento não estou podendo fazer não, mas eu prometo à senhora que depois eu dou uma olhada nessa sua aula de novo e refaço todos esses exercícios aí, viu? Para mim não, para vocês. Tem que prometer para você. Também, professora. Vamos lá então.
Então, a gente vai substituir aqui onde tem a variação de pressão, onde tem o diâmetro, onde tem a frequência, onde tem a massa específica, igualar a mLT, tudo elevado a zero. Gente, o que é importante, né, verificar é que a gente, depois que faz isso, a gente isola variável a variável. Então, olha aqui, m elevado a c igual a zero. E aí a gente vai somar os expoentes. Olha, depois isola t. E a gente vai somar os expoentes. Depois L. E vamos somar os expoentes. Essa parte aqui de isolar as dimensões, a parte importante, não esquecer nenhuma dimensão, isolar tudo certinho, para encontrar essas variáveis. Então, a gente vai somar aqui, ó, 1 mais C igual a zero. Então, C igual a menos 1. Menos 2 menos B igual a zero. Então, B vai ser igual a menos 2. Aí é a soma dos expoentes apenas. A gente vai encontrar A, B e C. C vai ser menos 1, porque a gente vai ter menos 1, mais A, mais 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. Menos 1, mais A, mais 3. Se era para dar menos 2. Espera aí. É A que dá menos 2. Tô ficando doida, sei. É A que vai dar menos 2. Então, a gente tem aqui, ó, A menos 2, B menos 2 e C menos 1. Deu a dimensional? Deu, porque se eu fizer aqui, ó, M está elevado a 1, menos 1 dá 0. L está elevado a 1, menos 1, menos 2, menos 3, mais 3, 0. T também aqui, tá menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Então, a gente realmente tem um número adimensional. Alana, que estava em dúvida, melhorou? Tá melhorando, professora. Então, vamos para o P2. Professora, nesse caso aí, o C já é zero direto, né? Sim, o C já é zero direto. Porque você tem, C igual a zero já. Então, C já é, ó, um C igual a zero. Agora, vamos aí isolar o T. A gente vai ficar com menos 1, menos B, igual a zero. Encontrar aí o B e o A que falta. B igual a menos 1.
B igual a menos 1 e A Menos 3, né? menos 3. Perfeito. Então, A foi igual a menos 3, C foi igual a menos 1. Eu posso aqui também simplesmente tirar a massa específica que estava aí. B é igual a menos 1. Deixa eu só aparece aqui. E aí a gente pode tirar a massa específica aqui que ficou elevada a 0. Para fazer a prova, ó, 3 menos 3 dá 0. 1 mais 1 vai dar 0. Então, ele é realmente adimensional. Então, criamos aqui o π1, criamos o π2, e são esses números adimensionais que a gente vai usar, né? Aí, representando, né, um em função do outro, observem. Representando, e a gente vai usar esses adimensionais para encontrar quem é a variação de pressão e quem é a vazão. Para encontrar a variação de pressão, a gente vai usar o π1, né? Porque é nesse adimensional que a gente tem a variável pressão. Né? Aqui é um P, gente, ficou meio um P minúsculo aqui, parece mais específico, mas é um P. Então, só quem está negativo passa aí positivo. Então, a gente vai igualar esse π para o protótipo e para o modelo, né? Trazendo aí os valores. Depois, a gente vai pegar o π2 e igualar o do protótipo e o do modelo para encontrar a vazão do modelo. Então, essa é uma questão bem completa, né? A gente desde criou o adimensional e aplicou para entender qual era a semelhança aí dinâmica e cinemática de um sistema, né? De uma bomba aí, modelo e protótipo. Faz total, Alan. Sempre faz no final, mas a gente precisa chegar lá. Então, substituindo os valores, né, que a gente tem para obter o valor da variação de pressão no protótipo, com a participação de vocês hoje, tá uma decadência. A variação de pressão vai dar 19 kPa. Vamos pegar aqui o π2 e igualar o do protótipo ao do modelo para encontrar a vazão. Então, a gente vai substituir tomando muito cuidado com as unidades, né? Por exemplo, para encontrar essa vazão, a depender da unidade que queira, ali está em metro cúbico por minuto, né? Então, tem que colocar em segundo, porque a frequência está em segundo,
né? Então, tem que seguir tomando muito cuidado com a unidade também. A gente vai encontrar uma vazão de 7,3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Então, para que um sistema seja semelhante ao outro, a variação de pressão na bomba vai ser 19 kPa e a vazão no modelo vai ter que ser de 7,3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Professora, seu áudio está cortando. Agora eu fiquei calada mesmo. Agora eu estava calada. Sim. Cortou em que parte? Quando a senhora estava concluindo. Que para que um seja semelhante ao outro, a variação de pressão no protótipo vai ser de 19 kPa e a vazão no modelo vai ter que ser de 7,3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Esse é o nosso conteúdo, os 3 aí, exercícios que eu preparei para a nossa aula de hoje. Eu vou passar a lista de presença, peço que vocês aguardem um pouco. Deixa eu só parar aqui a apresentação. Só um minuto. Eu vou inclusive aqui internet. Da vez fica menos lenta.